Boa noite, viramos a página neste jornal de domingo. É um ano marcante para Fátima. O Papa vem ao santuário e certamente, Patrícia, boa noite, bem-vinda. É a altura certa para fazermos esta pergunta de novo, já com a distância do tempo. Fátima será um milagre ou uma construção? Fizeste um trabalho de recolha interessantíssimo, por ordem cronológica, do que se foi apurando, do que fomos discutindo, sem tirares uma conclusão, mas é importante ler e cada um de nós chegar a esta conclusão. Será mesmo um milagre? Sim, isso foi o meu boa noite, antes de tudo. Foi mesmo o meu objetivo, foi não explicar às pessoas, vocês têm que acreditar que foi assim ou que foi assado. Porque o livro é baseado em documentos que existem, a maior parte deles são até divulgados pelo próprio santuário, um conjunto de volumes que eles têm libertado ao longo dos anos, que se chama a Documentação Crítica de Fátima. E então o que eu fiz foi ler esses documentos, que são vastíssimos, têm desde cartas de pessoas que estiveram na época, em 1917, no local, os interrogatórios aos pastorinhos, notícias dos jornais, e contar a história, de facto, por ordem cronológica, conscientemente, porque quando se pega nos livros que já foram escritos sobre Fátima, aparece muito misturado tudo o que se sabia até àquela época. E, de facto, Fátima, em 1917, era muito diferente da Fátima dos anos 40 e da Fátima que é hoje. E eu quis que as pessoas percebessem essa evolução e pegando então nesses factos que estão aí recolhidos e contados cronologicamente, pudessem chegar à sua própria conclusão. Eu tirei a minha, claro, mas espero que cada um tire a sua. Percebemos aqui também que a Igreja Católica teve alguma dificuldade em acreditar, mas hoje, neste momento, tem uma imensa dificuldade em não acreditar. Não é toda. Por acaso é muito curioso, porque tem havido sempre vozes críticas dentro da Igreja à questão de Fátima. E até hoje a Igreja tem sempre mantido, a Fátima não é um dogma religioso, ou seja, um católico pode não acreditar em Fátima e isso não quer dizer que ela não seja menos católico. E isso é curioso, porque isso foi inclusive um argumento que foi utilizado nos anos mais recentes, mas que logo em 1917, num jornal católico do Porto, aparece, e que era escrito por clérigos, aparece uma pessoa a dizer imediatamente isso. Atenção a estas revelações, porque Fátima não foi a única, ao contrário do que as pessoas possam pensar, e em 1917, 2 dias antes do 13 de maio, houve uma outra, muito parecida, aqui em cima, em Ponte da Barca, no Barral. E esse artigo dizia, atenção a estas aparições, a estas experiências. O milagre do Sol não foi o único, foi visto também em Cascais, por exemplo. Exatamente. Também foi, e também é um católico que faz essa revelação. Aquilo causou grande confusão porque o Século, que supostamente era um jornal mais voltado, mais republicano e que supostamente poderia ser mais anticlerical, tem um jornalista que vai lá e é ele que divulga o Milagre do Sol e, de facto, a partir dessa altura, Fátima salta completamente do regime mais local, já tinha saltado um bocadinho, mas salta completamente, e é um jornal católico com um católico muito conceituado, e aquilo eram tempos de guerra religiosa entre a República e a Igreja, que vem dizer: meus senhores, eu lamento, mas eu em Cascais vi uma coisa exatamente igual 3 dias depois, sendo as condições atmosféricas idênticas às que estava em Fátima naquela altura. De facto, o próprio Milagre do Sol, como se diz, percebe-se que o número de testemunhos de pessoas que lá estavam é muito diferente de pessoa para pessoa. As pessoas descrevem coisas completamente diferentes e supostamente deveriam ter visto todos a mesma coisa, não é? Mas não foi isso que aconteceu. É uma experiência muito pessoal, eu acho que é uma experiência muito pessoal, e que decorre também do facto de estarem milhares de pessoas reunidas. O fenómeno de massas é uma coisa que hoje é perfeitamente conhecida e de querer acreditar, não é? Claro. O santuário continua a reunir milhares de pessoas, muitas delas vêm curadas. A fé está no local, está naquilo que nós acreditamos. Essa conclusão tu tiraste. Não, sim, é verdade. É assim. Sente-se de facto uma emoção, mas eu, das 2 vezes que lá estive, já fui lá mais uma vez, até para ler alguns documentos, onde fui muito bem recebida e deixaram-me estar lá a consultar várias obras, mas as 2 vezes que lá tinha ido em trabalho, uma das quais para acompanhar a visita do Papa João Paulo II, eu senti a emoção das massas, das pessoas que lá estavam, toda a encenação, digamos assim, os cânticos. Ficamos sempre sim, sente-se mais frios, mais longe. Agora, confesso que em termos, aquela experiência pessoal que muitas pessoas que têm e que gostam de ir a Fátima, fora até dos grandes eventos, e dizem que efetivamente que vão lá e se sentem melhor, sentem uma energia qualquer diferente, nesse aspecto eu confesso que nunca senti. Sinto sim a fé das massas, digamos assim, e isso acaba por nos influenciar também, acho eu, não é? Porque é impossível uma pessoa não se comover, não achar que aquelas pessoas são milhares de pessoas que estão ali todas a acreditar em alguma coisa, emocionadas, e portanto, por esse lado, sem dúvida nenhuma, não é? Percebemos também nesta leitura que o conceito da própria Igreja sobre os milagres, os alegados milagres de Fátima e estes beatos foi mudando muito e de forma também muito radical. Isso é interessante. Sim, a história de Fátima mudou muito desde 1917 até hoje.
No início, por acaso, há uma figura curiosa, que é o próprio pároco de Fátima, não é? Que é a pessoa que ouve os pastorinhos. Tem uma experiência na Primeira Guerra Mundial também, um conflito marcante. Exatamente, estamos em 1917, plena Guerra Mundial. Ele foi o capelão do Corpo Expedicionário. Não, sim, esse é o Padre Lacerda, penso eu que está a falar do mensageiro. Sim, exatamente. Sim. Que é ele que revela os interrogatórios no jornal. Mas o Padre de Fátima, Marcos Ferreira, que faz os interrogatórios às crianças, os primeiros interrogatórios, e que muita gente fala do Cónigo Formigão, porque foi ele o grande publicista, digamos assim, de Fátima, mas quem faz os primeiros interrogatórios, ainda antes do Cónigo Formigão lá chegar, é o Padre de Fátima. E ele tem é muito curioso, porque até hoje, mesmo os grandes críticos de Fátima, e houve obras violentíssimas contra Fátima, com autores a dizerem, não, foi este padre e este que criaram tudo aquilo, e há alguns que dizem que foi ele também, mas mesmo aí não há grande consenso, porque ele nunca... Se por um lado não acabou com o fenómeno, por outro também me parecia que não o alimentava, parecia que mantinha um certo distanciamento para ver o que é que acontecia. E acabou de facto por sair de Fátima muito no início, pouco tempo depois de terminarem as aparições, e há quem diga que ele saiu, que precisamente foi retirado de lá por não concordar com o que estava ali a acontecer. Não se sabe até hoje, esses documentos ainda não os encontrei. Nessa altura a Igreja ainda não controlava efetivamente o que estava a acontecer, ainda era um fenómeno muito popular. Começa por ser um fenómeno completamente popular, mas a Igreja tomou conta muito rapidamente. O que é preciso as pessoas perceberem é que fenómenos como Fátima, de facto, eu já disse isto há bocadinho, não é um fenómeno único. Portugal, desde há séculos que é, como outros países do mundo, tem tido várias aparições e geralmente ocorrem sempre da mesma maneira, acabam sempre por ser fenómenos muito populares, atraem milhares de pessoas e depois acabaram todos quase por morrer. Fica uma capela, por exemplo, na própria localidade, não sei se é Fátima, mas ao pé, há ainda a veneração da Nossa Senhora da Ortiga, onde a própria Lúcia ia com a família, que também foi um caso de uma aparição e que sobrou uma capela. E há muitos casos desses. A grande diferença de Fátima, não entrando claramente agora a dizer se a diferença é que este foi um caso verdadeiro e os outros não, porque não vou por aí, mas é que de facto a Igreja tomou conta muito cedo. Quando o Bispo Dom José, eu troco-lhe sempre o nome, Dom José Alves Correia da Silva, ele chega lá, ele é nomeado e chega lá em 1920 e imediatamente ele toma conta quase de imediato toma conta do processo, começa imediatamente a mandar, inclusivamente a mandar comprar terrenos, encomenda um projeto para um santuário e tudo isto antes de fazer a investigação canónica, antes de haver a indicação diocesana de sim, isto é válido, sim, estas aparições são válidas, mas nós acreditamos nestas crianças. Mas de um milagre, tínhamos saído da Igreja Primeira Guerra Mundial. A Igreja precisava de um milagre, a Igreja porque a República era completamente anticlerical, sim. É uma guerra religiosa, é um período de guerra religiosa. Eu tentei sempre fazer também a ligação à história, porque de facto acho que Fátima é impossível separar do fenómeno histórico. Não podemos morrer porque mobilizamos milhares de pessoas, tenham cuidado connosco, podemos ser poderosos. Exatamente. Ficou nessa altura essa mensagem histórica. Sim. Fátima é claramente um cavalo de batalha entre a República e a Igreja. Agora, quem é que iniciou? Falta saber. Aliás, há um próprio fenómeno que até hoje não está provado quem é que fez e que foi um grande impulsionador de Fátima, que foi quando rebentaram com a capelinha das aparições. Houve uma bomba que foi colocada durante a noite, aquilo partiu o telhado, e o fenómeno de Fátima, que estava um bocadinho adormecido, de repente cresce outra vez. É óbvio que a Igreja diz que foram os republicanos que mandaram pôr as bombas, mas até hoje não se sabe se foi o mesmo, e quem acabou por ganhar com isso foi de facto a Igreja. Portanto, é um fenómeno que aparece numa altura em que a Igreja precisava de facto, em que o próprio povo português, que grande parte dele nas aldeias era ainda muito analfabeto, muito próximo da Igreja e, portanto, não entendia muito bem aquela guerra que foi feita aos padres com perseguições e queimas de igrejas e essas coisas todas. O próprio povo estava muito disponível e depois com a fome que havia, não é? Porque passávamos um período terrível de crise, a guerra, com os homens a serem mandados para fora, era preciso de facto alguma figura nas pessoas, e que as pessoas pudessem acreditar, que se pudessem agarrar. E Fátima, sem dúvida nenhuma, a Nossa Senhora surgiu na altura certa para isso e para crescer de forma como cresceu. Passaram 100 anos, passaram por lá vários papas, alguns deles com uma ligação muito forte ao santuário. Este Papa vem cá, mas não sentimos o mesmo entusiasmo que já vimos noutras visitas. Será mais um sinal? Eu, pelo menos, sou muito marcada pelo papado de Dom João Paulo II, não é? Que era, de facto,
foi talvez um maior impulsionador de Fátima. Eu acho que acreditava, tanto que depois a mensagem de Fátima, uma das partes, acabou por lhe ser diretamente dirigida. Não é? Apesar da mensagem inicial, não sei exatamente aquela que foi transmitida. Inicial quer dizer, vamos lá ver, a inicial dos anos 40, não é? Os anos 30, 40, porque em 1917 nem sequer havia indícios dessa mensagem. Havia supostamente um segredo a que as crianças se referiam como umas palavrinhas e que parece muito pouco provável que fosse depois aquele segredo em 3 partes que nunca mais acabava, que a Lúcia veio revelar mais tarde. Mas o Papa João Paulo II foi, efetivamente, uma figura que divulgou muito Fátima, que acreditava, que ajudou a que o fenómeno crescesse. O Papa Francisco, que eu não conheço pessoalmente, como também não conhecia o outro, tenho um papado mais curto, mas por tudo aquilo que ele tem feito parece uma pessoa mais distante, se calhar, deste tipo de fenómeno. Mas a gostar também do encontro com as pessoas e, se calhar, escolhe o local. Aliás, ele já disse que vem como peregrino, não é? Que é um bocado... Já outros papas anteriores que cá vieram tiveram essa postura de algum distanciamento, ao mesmo tempo algum distanciamento de eu não vou, se calhar, como o alto representante da Igreja, agora estar aqui ainda a vincar ainda mais a veracidade, mas vou como peregrino, como as outras pessoas que lá vão à procura de alguma coisa para rezar, para ver o que é que me diz este local. De qualquer maneira, acho que vai ser uma loucura absoluta, são 100 anos. A visita dos Papas é sempre acompanhada por milhares e milhares de pessoas no santuário, portanto vai ser certamente um momento marcante para assinalar o centenário. Depois, Fátima cresce com os cumpridores de promessas, com um espírito muito diferente de Santiago, onde valia mais o caminho do que a chegada. Esses cumpridores de promessas, que começam por ser pessoas que não têm forma de ir para Fátima, a não ser a pé, mantêm-se até hoje e mantêm viva esta chama. Mantém. Encontras alguma explicação para isso? Para se manter esta linha constante de sofrimento neste caminho para Fátima, num curto espaço de tempo, sem aquela pausa que Santiago permite para refletir seriamente durante o caminho? Eu devo dizer que essa parte, e que felizmente eu acho que agora está um pouco melhor, nós não podemos criticar, acho eu, a fé das pessoas, cada um age como acha que deve agir, mas aquela parte do sofrimento um bocado desmesurado, das pessoas que vão de joelhos, que já não podem andar mais e que mesmo assim, sempre me fez alguma impressão, porque eu tenho uma formação católica básica, aliás, não... Foste a Fátima com a família também? Não fui com a família, fui 2 vezes em trabalho. Os meus pais foram, eu por acaso das 2 vezes que lá fui sempre em trabalho. Mas a ideia que eu tenho de Deus, se calhar mais para a mensagem até depois de Jesus, é que é uma figura de amor e que não está à espera que nós nos andemos a sacrificar de joelhos para provar que acreditamos nele. Mas parte da Igreja defende isso, mas depois há a crença popular. E isso é também uma das coisas que divide a Igreja em relação a Fátima. Por exemplo, o Padre Mário de Oliveira, que tem sido uma das figuras mais críticas, fala muito nisso, nesta mensagem. A mensagem de Fátima é uma mensagem que parece do Deus do Antigo Testamento e não a mensagem de Jesus. Portanto, é uma divisão um bocado dentro da Igreja. Nem todos os padres olham para a religião, penso eu, da mesma maneira. E essa parte do sofrimento e das pessoas acharem que têm que se sacrificar para de alguma forma obterem alguma graça, a mim faz-me alguma confusão, confesso. Mas é muito ligada à Fátima desde o início. E, aliás, a mensagem de 1917 é tão somente rezem o terço, e penitenciem-se, que Deus está ligeiramente zangado com isto tudo que os homens andam a fazer. Portanto, era isso. Fátima, em 1917, era isso, num cenário de guerra, não é? E depois houve, em outubro, no dia do Milagre do Sol, aquela falsa profecia que a Igreja nunca conseguiu explicar devidamente. Tentou, foi a Nossa Senhora, a Lúcia dizer que a Nossa Senhora lhe disse que a guerra acabava naquele dia, e a guerra demorou 1 ano ainda a acabar. E a Igreja tentou encontrar explicações para isso. Eu acho que foi mal sucedida, nunca conseguiu. Mas essa questão de sofrimento esteve sempre muito ligada e de facto, depois continuou. E quanto mais cresceu, mais continuou. E depois Fátima também é muito paralela a Lourdes, em França. E é muito curioso ver que ainda antes de, por exemplo, de descobrir água perto do santuário, já havia alguns jornalistas críticos a dizer vão ver se mais cedo ou mais tarde não aparece ali uma fontezinha, porque foi assim que aconteceu em Lourdes. E depois é curioso porque, de facto, os espaços acabam por ser muito similares. E pronto, fazer chá com a terra, aplicar a água, tudo isso
é muito desenvolvido logo no início e foi por aí fora. Com uma similitude grande entre os vários pontos marianos. Falas em trabalho, eu fui lá com o Dalai Lama e fiquei impressionado com as palavras dele, dizendo que não sabia se tinha aparecido ali algum deus ou algum representante, mas que todos os locais são bons para rezar. Isto é quase o milagre de Fátima. Sim, sem dúvida nenhuma. E era isso que eu dizia também há bocadinho, quando dizia que uma pessoa vai lá, e eu acho que depende muito da crença de cada um. Eu, se vou para lá com a predisposição de achar que ali apareceu a Nossa Senhora e se acredito de facto, sou uma católica fervorosa, vou chegar ali e eu acho que vai ser quase impossível não sentir de facto não alguma coisa. Essa emoção. Por isso é que lá vai tanta gente, não é? Por isso é que lá vai tanta gente. A fé é uma coisa que não se explica, não é? E está óbvio que para algumas pessoas isso não acontecerá. Como disse, pessoalmente a mim não me aconteceu. Mas então, quando estamos a falar de situações em que está de facto grandes multidões, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o Dalai Lama, nem precisamos de uma igreja, pode ser ao pé de uma árvore, qualquer sítio é bom para rezar, se as pessoas assim o entenderem e se lhes fizer bem. Pode ser sempre um ponto de encontro. Patrícia, obrigado por teres vindo a esta página 2. Fechamos assim o Jornal 2 de domingo.